Saudamos a todos os nossos queridos irmãos e amigos. Aqui estamos para mais um culto de adoração a Deus. Depois de praticamente 2 semanas de ausência, estivemos ali na África do Sul, pregando a palavra de Deus. Foi uma linda semana de oração, com a presença maciça dos nossos queridos irmãos portugueses ali em Joanesburgo. E queremos agradecer a Deus pelo privilégio de ir e voltar sob a proteção divina. Durante o hurricane, Deus protegeu a nossa casa também. Eu louvo a Deus por ter protegido todas as famílias aqui de Jacksonville. O hurricane realmente não afetou, assustou, mas não provocou os prejuízos que estavam previstos. Nós só podemos levantar a mão para o céu e falar: muito obrigado, Senhor. O Senhor é bom. Mais uma vez Deus provou que Ele é bom. Prove e veja que Deus é bom. Experimente esta bondade do Senhor na sua vida. Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, queremos orar mais uma vez. Pai querido que estás nos céus, derrama sobre nós o Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor nos leva e nos traz, porque o Senhor nos protege, o Senhor cuida de cada um dos teus filhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor coloca um limite nas provações. O Senhor coloca um basta até aqui, para que Satanás não destrua os teus filhos. Obrigado porque nós sempre nos sentimos protegidos e amados pelo Senhor, protegidos debaixo das tuas asas. Derrama a tua bênção sobre todos nós, sobre aqueles que estão assistindo pela internet, que o Espírito Santo e a tua bênção alcance a todos eles. Abre agora a nossa mente mais uma vez para aprendermos, para estudarmos a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, vamos ler os versos 1 a 9. Gênesis capítulo 4 e os versos 1 até o verso 9. O título do sermão de hoje é: de quem é a culpa? Quem é o culpado? O mundo vive correndo atrás do culpado. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, nós já pensamos no culpado. Quem é que fez? De quem é a culpa disso aqui? E nós queremos meditar na palavra de Deus sobre esse tema com vocês nesta manhã. Abriu a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, verso 1 a 9. Vamos ler. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais ao seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante, e o Senhor lhe disse para Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E ele disse: não sei. Vejam a resposta: não sei. Sou eu um guardador do meu irmão? Queridos, aqui nós temos a história de Caim e Abel, a história de Adão e Eva.
Quando nasceu Caim, Eva e Adão pensaram que Caim seria o Messias prometido. Cada filho, desde o primeiro, cada filho que nascia, eles pensavam, seria esse o Messias prometido? E não foi diferente com Caim. Porém, Caim se tornou o primeiro assassino no planeta Terra. Caim e Abel diferiam em caráter, em temperamentos. Abel tinha um espírito de fidelidade para com Deus. Ele via justiça e misericórdia no tratamento que o Criador, que Deus deu para a raça caída, e com gratidão aceitou a esperança da redenção. No entanto, Caim considerava que Deus tinha feito uma grande injustiça ao ter expulsado seus pais do jardim do Éden, do paraíso. Caim acariciava dentro do coração sentimentos de mágoa, ira, desgosto, rebeldia. Murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre a terra e sobre a raça humana por causa do pecado de Adão e Eva. Atitudes diferentes. Quando você coloca a cera, uma lata de cera, diante do sol, ao receber a cera, os raios do sol, a cera toda vai se derreter. Quando você coloca o barro ao receber os raios do sol vai endurecer. Quanto mais sol, mais duro fica o barro. Os raios solares são os mesmos, mas os efeitos são diferentes na cera e no barro. Assim também com o ser humano. As provações, as dificuldades pelas quais passamos, amolece o coração de alguns que correm para Jesus e clamam pela misericórdia, pelo perdão, se entregam, se submetem, dizendo: eu pequei, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas há um efeito diferente no coração de outros que se endurecem, com o coração empedernido, se tornam rebeldes, não aceitam a disciplina. De quem é a culpa? Abel era manso e humilde, Caim era revoltado, mas os dois foram gerados no mesmo ventre. Os dois tinham uma carga genética igual, porque eram filhos de Adão e de Eva. Então por que um se tornou manso e humilde e obediente, submisso a Deus, e outro se tornou rebelde, irreverente, maroto? Porque pela resposta que Caim deu para Deus, onde está o teu irmão Abel? Ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Foi uma resposta marota. Ele foi irreverente. Eu pergunto para você, meu querido, será que Satanás tentou mais Caim do que Abel? Será que Deus permite que um seja mais tentado do que o outro? Será que Deus fala: não, esse aqui é meu filhinho, eu vou proteger, e esse aqui eu não gosto muito dele, eu vou deixar que ele fique exposto a Satanás, e esse aqui eu protejo? Deus trata a todos. Se Deus pudesse dar um tratamento especial e diferenciado, irmãos, Deus teria dado esse tratamento especial e diferenciado ao Filho unigênito que Ele tem, que se chama Jesus. Se existe um ser no mundo, no universo, que poderia ter recebido um tratamento diferenciado e especial, é o Filho unigênito de Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Mas a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 5, verso 8, que Jesus, sendo filho, abra sua Bíblia. Eu gosto de ler este verso, e eu já li este verso em outras ocasiões, mas em vez de citar o verso de cor, eu prefiro ler para que você me acompanhe na leitura e medite e entenda a profundidade do que Deus está dizendo.
Jesus Cristo, diz Hebreus capítulo 5, verso 8, sendo filho, o que aconteceu com ele? Hebreus 5, 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus, o Pai não disse para Jesus: você é meu filho amado, você é o meu filho único, eu vou te tratar com todo carinho, protegendo de todas as provações, impedindo as tempestades na sua vida, impedindo que o mal te afete, ou seja, eu vou te poupar de muita coisa. Será que o Pai fez isso? Porque eu tenho ouvido de pais dizendo assim, e não é pouco pai que fala não, são muitos pais que falam assim: eu não quero que o meu filho passe pelas dificuldades que eu passei. Então eles dão um monte de presente para os filhos, eles dão todo o conforto para os filhos, enfim, eles são super pais. Só que os filhos são frouxos, os filhos não têm fibra, não têm determinação, não têm garra, porque nunca foram expostos ao sofrimento. Árvores que vivem sempre protegidas no meio das outras árvores são fracas. Árvores que ficam expostas à tempestade, sozinhas no meio do campo, sofrendo todo o impacto de um hurricane, de um vendaval, elas se tornam árvores fortes. Queridos, Deus não quer fracotes na fé. Deus quer que você seja gigante na fé. Por isso Deus permite sim provações na sua vida, para que a sua fé se fortaleça, para que você possa entrar na lista dos heróis da fé. A semente da revolta, ela é plantada em todos os corações. Não pensem que Satanás não plantou a semente da rebelião, dos ressentimentos e das mágoas no coração de Abel. Plantou, só que não vingou. E plantou no coração de Caim e vingou, criou raízes. Enquanto que Abel deixou que a semente da rebelião e da revolta contra Deus morresse por falta de água, por falta de alimento, Caim não. Caim alimentou a semente da discórdia, da rebelião, do ressentimento, da mágoa contra Deus, e aquela semente enraizou, cresceu e tornou Caim um revoltado da vida. Hoje, como nos dias de Caim, uma pessoa que permite que a semente da revolta, a semente da inveja, a semente dos ciúmes seja plantada na mente e no coração, e então começa a regar, colocar aguinha ali todos os dias naquela sementinha da rebelião, do ciúme, da inveja, da murmuração, das mágoas e do ódio, e então esta sementinha vai crescendo e ficando forte. Por isso, queridos, convido vocês para lerem comigo agora na primeira carta de João, a primeira carta de João, capítulo 3, e os versos 10 a 15. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 3, e os versos 10 a 15. Aqui nós lemos: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Filhos de Deus, filhos do diabo. Todos que vivem na terra são criaturas de Deus. Todos. Os animais são criaturas de Deus e os seres humanos são criaturas de Deus. Porém, Deus tem uma classe de filhos na terra e filhas. E o diabo também tem filhos e filhas. Agora vejam o que a Bíblia explica: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então é filho do diabo. Se você não ama o seu irmão, se você não pratica a justiça, a bondade e a misericórdia, se você não é submisso a Deus, então você não é filho de Deus, você é criatura.
Filhos de Deus são todos os que são gerados pelo Espírito Santo. Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo. E você é gerado com 20 anos, ou com 30, ou 50 anos de idade. Você, quando encontra Jesus como Salvador, o Espírito Santo gera em você uma natureza santa e você se torna filho de Deus, filha de Deus. Não tem como se tornar outra forma de se tornar filho de Deus a não ser sendo gerado pelo Espírito Santo. Em algum dia, algum ano da sua vida, essa experiência de nascer do Espírito tem que acontecer. E nos tornamos filhos de Deus. E o verso 11 diz: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Os filhos de Deus se amam. Se amam. Com diferenças culturais, com diferenças de riqueza ou de pobreza, com diferenças de cor, com diferenças de religião, mas os filhos de Deus se amam, porque são gerados pelo Espírito Santo. E o verso 12: não como Caim, o que era do maligno. Ou somos de Deus, ou somos do maligno. Percebam que a Bíblia não diz que existe um meio termo, não é? Não, esse aqui não é de Deus e também não é do maligno. Não tem isso. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. É isso aí. São dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Ou nós estamos caminhando no caminho estreito, que nos leva a Nova Jerusalém, ou estamos caminhando no caminho largo, que leva à perdição. Verso 12 então diz: não como Caim, que era do maligno, e matou ao seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão Abel justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Como é que eu sei que eu estou na vida eterna? Quando eu amo os meus irmãos. Mas e se eu não amo? Simples, irmãos. Simples. Quando falta pão, você vai na padaria. Quando falta gasolina, você vai no posto de gasolina. Quando falta amor, você vai na fonte do amor e pede amor. Eu preciso de uma porção do teu amor, Senhor, porque eu não amo esse irmão. Eu não consigo amar esse irmão. Eu não consigo amar a minha esposa. Eu não consigo olhar para a cara daquele meu irmão. Eu não o amo. Mas eu não quero ser filho do diabo, eu quero ser filho de Deus. Então me ajude, Senhor. E Deus vai colocar o amor dele no seu coração. Sabem, queridos, amar é uma decisão. Amar não é uma coisa que vem naturalmente no coração do ser humano. Amar é uma decisão que você faz. Eu decido amar uma pessoa. E eu peço a Deus que aumente esse meu amor por aquela pessoa. Assim como a gente pede cura, a gente pede amor. Qualquer que aborrece ao seu irmão é homicida, diz o verso 15. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Queridos, Judas Judas só tem um capítulo, não é? Judas, verso 11 a 13. Preste atenção agora nestes versos que vamos ler de Judas, versos 11 a 13. Está falando de Caim. João, que nós lemos, está falando de Caim. E agora Judas está falando de Caim. Por que Deus dedicou tempo na Bíblia, espaço na Bíblia para falar de Caim? Para que você não ande no caminho de Caim. Existe o caminho de Abel, existe o caminho de Caim. Vamos ler agora o verso 11. Ai deles. Deles quem? Porque entraram pelo caminho de Caim. Ai daqueles que entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão, aquele que lançou tropeço no caminho do povo de Deus, falando para convidarem os israelitas para as festas, para os banquetes,
e se prostituíram, e Balaão então ensinou como profanar, como perverter o povo de Israel, como tornar o povo de Israel mundano. Foi Balaão que deu essas dicas para Balaque. Por isso Balaão, quando o povo de Balaque foi destruído, Balaão também foi destruído, foi morto. E aqui diz, sendo levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Coré é aquele traidor. Lembram-se de Coré, Datã e Abirão? O trio da rebelião, o trio da revolta, que se levantaram contra Moisés, falando: por que só você pode ser o sacerdote aí? Por que só você pode usar esse incensário aí, fazer as intercessões? Nós também podemos. Ah é? Podem? Então cada um pegue o seu incensário aí. E eles foram mortos, porque Deus não aceita. Deus é exato, irmãos. Deus é exato. E aqui diz o verso 12: estes são manchas em vossas festas de caridade. Existem dentro do cristianismo pessoas que não são filhos de Deus, mas são filhos do maligno, e elas são manchas nas festas de caridade, manchas nas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. São ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. São estrelas errantes. Vejam quantos nomes a Bíblia dá para aqueles que andam pelo caminho de Caim. Estrelas errantes, ondas impetuosas, árvores murchas, 2 vezes murchas, 2 vezes mortas. São manchas. São o que mais? São nuvens sem água. Agora vejam o verso 16, irmãos. Verso 16. Esses são murmuradores. Você conhece pessoas murmuradoras? Que estão sempre reclamando, ou reclamam da igreja, ou reclamam do pastor, ou reclamam do ancião, ou reclamam da esposa que tem, da mulher que tem, ou reclamam dos filhos que tem, ou reclama do almoço, ou reclama do trabalho que tem, ou reclama do sol, ou reclama da chuva, ou reclama do inverno, ou reclama do calor. Enfim, pessoas que estão sempre reclamando, murmuradores. Eles estão caminhando no caminho de Caim, e são murmuradores, diz aqui. Esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Sabem fazer um elogio por interesse. E agora o verso 19: estes são os que causam divisões. Esses são os que dividem igrejas. Se nós não impedirmos, a igreja crescerá. Quando a igreja não cresce, quando a igreja não prospera, é porque nós estamos atrapalhando, nós estamos causando o quê? Divisões sensuais. Existem pessoas que são sensuais, que só enxerga sexo, que só tem olho para promiscuidade. São pessoas sensuais, que não têm o quê? O Espírito Santo. A Bíblia poderia ser mais clara, irmãos. Esses são os do time do Caim. Há filhos de pais separados, mas que não são revoltados. Há filhos que são adotados numa família, mas não são revoltados. São gratos aos pais que os adotaram. Mas por outro lado, tem filhos de casais separados, divorciados, que vivem numa revolta, comendo e bebendo veneno da raiva, da rebelião, da vingança, do desgosto. E há filhos que são adotados, que
que se tornam revoltados contra os pais que os adotaram, que os vestiram, que lhes deram de comer e beber, que os educaram, são revoltados, enquanto que outros são agradecidos. Por que um age de uma forma e outro age de outra, irmãos? Será que Satanás está tentando mais a um do que a outro? Não, irmãos. Satanás lança a sementinha da revolta, da mágoa, da ira, da inveja ou do ódio em todos os corações, no meu também. Só que uns, quando vem aquela sementinha, vão lá, pisam, esmagam, falam: aqui não, porque eu sou de Jesus. Enquanto que outros veem a sementinha que Satanás semeou da discórdia, da rebelião, da revolta, e olham com carinho aquela sementinha e dizem: é mesmo, é verdade, sabe, você tem razão. E aí joga um pouquinho de água e vai alimentando, e vai dando alimento para esta sementinha, ela cresce, e ele se torna um Caim da vida, um revoltado da vida. Vocês sabem que se nós tirássemos todos os motivos da revolta de uma vida da vida da pessoa, você sabe que ele continuaria revoltado? Você já pensou nisso? Chega para uma pessoa e diz: qual é o motivo da sua revolta? Minha revolta? O que fizeram para mim lá na igreja? O que fizeram para você? Fizeram isso. Então tá bom, vamos resolver isso aqui, vamos tirar tudo isso, vamos fazer de conta que nada aconteceu para você. Será que ele deixaria de ser revoltado? Não, continuaria sendo revoltado. Quando a pessoa menciona as razões da revolta dele, ele só está mencionando, irmãos, justificando a revolta dele, mas nada justifica a revolta, porque revolta é pecado, e pecado não se justifica. Pecado é pecado, não há desculpa para o pecado, irmão. Eu não posso explicar o porquê que eu pequei. Eu pequei porque minha esposa viajou, fiquei sozinho, a minha esposa estava de dieta, quarentena, não é? E eu então adulterei. Não, irmãos, pecado não se explica. Pecado é pecado. E o pecado da revolta, embora muitos tentem explicar, não porque fui injustiçado, porque meus pais agradaram mais o meu irmão do que a mim, os presentes eram mais presentes para ele do que para mim. E daí? Se eu contar como era na minha casa, vocês vão dizer: ele tem muita razão para ser revoltado. Mas eu nem penso nisso, nunca pensei nisso, irmãos. Tudo na minha casa era para minha irmã. Até os presentes que eu ganhava, minha mãe dava para ela. As surras que a minha irmã tinha que tomar, eu também apanhava junto. E eu perguntava: pai, por que estou apanhando? Porque foi ela que fez coisa errada? Não, para você não ficar olhando, apanha junto. Interessante. E quando eu apanhava, ela não apanhava. Queridos, eu teria muita razão para ser revoltado pela forma como fui feito, como fui criado. Nunca brinquei, nunca tive um carrinho, nunca tive um brinquedinho, nunca tive nada, irmãos. Não tive um brinquedinho de criança, nem carrinho, nada, nem uma bicicleta. Nunca brinquei. Eu não sei o que é brincar. Até hoje eu não sei o que é brincar. Queridos, eu poderia ser muito revoltado da vida, mas eu não tomo tempo para isso. Tem outras coisas muito mais sérias. Tem a missão que Deus tem para a sua vida, para a minha vida. E nossa mente tem que ser envolvida com a missão que Deus tem para nós nessa terra. E parar de procurar, como dizem, chifre na cabeça do cabo. Não, irmão, não quero nem saber. Por que minha mãe fez isso e fez aquilo? Não quero nem saber. Eu estou feliz com o meu Jesus. Jesus satisfaz todo o vazio que tem dentro de você. Jesus satisfaz todo o vazio. Por mais injustiçado que você tenha sido, Jesus satisfaz. E você começa a amar as pessoas. Queridos, a psicologia moderna tem a tendência de desculpar o cliente. O cliente que está ali chorando as mágoas, então o psicólogo tenta encontrar a culpa. Vamos analisar o seu passado para descobrir de quem é a culpa. Vão encontrar um monte de culpados, mas tudo de mentirinha. Porque a forma como você foi gerado,
quando você nasceu, você foi rejeitado pela mãe. Então é essa a causa da sua revolta. Porque você foi criado pela tua avó. Ou porque você tinha um irmão que era mais querido e você era mais desprezado. Porque isso, porque aquilo. Então a psicologia quer explicar, encontrar a razão da revolta, irmãos. Mas só existe uma razão da revolta. Você é a causa da revolta. Não é o que fizeram para você. O que fizeram para você são justificativas. Você está tentando justificar a tua revolta, mostrando coisas que fizeram para... Mas a semente da revolta foi plantada e você colocou água, alimentou e ela cresceu, ficou forte. Mas você é o responsável, porque você constrói o seu destino, meu irmão. Você escolhe ir para o céu ou ir para o inferno. É você que escolhe para onde você quer ir. Você escolhe ser filho de Deus ou filho do maligno. Você escolhe. Todos nós nascemos como seres humanos com uma natureza pecaminosa. E Satanás planta a semente da rebelião em cada coração. E você é responsável por aquela semente. Se ela vai morrer ou se ela vai crescer. A psicologia diz que culpado é o pai que abandonou a família. Ou culpado é o professor. Culpado é o governo. Culpado é o Lula. Culpado é a Dilma. Irmãos, você está atrás do culpado? Só existe uma pessoa na terra que será responsável pela sua perdição, pela sua salvação. Você mesmo. É você mesmo. Não precisa nem olhar para os lados e nem olhar para trás, porque é você. O eu, esse ego, é realmente pecaminoso e nós temos que sepultá-lo e nascer de novo, gerados pelo Espírito Santo. O revoltado sempre será revoltado, a menos que ele se encontre com Jesus. Entregue a sua vontade a Jesus. Querido Jesus, toma em tuas mãos a minha vontade. Apossa-te da minha vontade. Santifica para que a tua vontade seja igual à minha. Eu quero imergir no teu temperamento, Jesus, e ser como o Senhor é. Amar as pessoas como o Senhor ama. Quando você pede, você acaba o quê? Recebendo. Charles Darwin, o pai de Charles Darwin, o pai do evolucionismo, o escritor de Origem das Espécies, que revolucionou o mundo na direção do evolucionismo, contra Deus, rejeitando a Bíblia, rejeitando Gênesis capítulo 1, capítulo 2, a semana da criação. Charles Darwin, ele estudou para ser pastor, irmãos. O sonho do pai de Charles Darwin era que ele fosse o quê? Pastor. Ele fez teologia. O pai percebeu que ele não estava muito animado com a ideia de ser pastor. Então falou com o comandante de um barco, que ia fazer uma viagem, e disse: olha, eu vou pagar tudo aí, meu filho vai junto, para ver se ele, refresca a cabeça. Refrescou. Foi ali que começou toda a experiência dele para provar que o homem veio do macaco. Eu não vim do jardim zoológico. Se você veio, paciência, eu não vim. Eu não vim do jardim zoológico, eu vim do jardim do Éden. O meu antepassado não é um chimpanzé nem orangotango. Os meus antepassados são Adão e Eva. Queridos, você escolhe em quem você quer crer. Se você quer crer num maluco como Charles Darwin, um revoltado da vida, revoltado contra a ideia de Deus. E o que falar de Friedrich Nietzsche? Alguém aqui já ouviu falar em Nietzsche? Hitler, aquele que matou 6 milhões de judeus, ele leu bastante sobre Nietzsche. E a filosofia de vida de Nietzsche se tornou a filosofia de vida de Adolf Hitler. A filosofia de Nietzsche é que tinha que acabar com aqueles que não eram raça pura, porque ele defendia o quê? Uma raça superior. Veja onde é que Hitler foi ler, qual foi a fonte de inspiração de Hitler.
Mas Nietzsche era filho de pastor, irmãos. E a mãe de Nietzsche também era filha de pastor. Ou seja, Nietzsche era neto de um pastor, filho de um pastor, e deu o que deu. O homem mais revoltado que se conhece no mundo hoje chama-se Nietzsche. Foi ele que criou a frase: Deus está morto. Ele que criou esta frase: Deus está morto. Mas com 44 anos de vida, ele se tornou louco. Porque para mim, quem é internado num hospital de doenças mentais é louco. E ele não ficou lá um mês, um ano, ele ficou até morrer. Ele foi internado com 44 anos, irmãos. E no dia 25 de agosto de 1900 ele morreu, totalmente louco. Mas também puderas, alguém que é inimigo de Deus, e que fala que Deus morreu, e que não quer saber nada de Deus, entrou pelo caminho de Caim, e se tornou o que? Filho do maligno. De quem é a culpa, irmãos? De quem é a culpa da revolta de Caim? De Adão e Eva? Foram criados juntos, ouvindo as mesmas histórias. Caim e Abel iam com Adão e Eva caminhando até o portão do Jardim do Éden, porque o Jardim do Éden estava na terra, irmãos. Permaneceu na terra até um pouco antes do dilúvio. Até ali, o Jardim do Éden estava na terra. E Adão e Eva iam com a sua família e adoravam a Deus no portão. E Abel olhava lá para dentro do portão e via aquela beleza do jardim, do paraíso. E o que Abel pensava? Eu quero voltar para lá. O que eu preciso fazer, meu Senhor, para voltar para lá, para o paraíso? E Deus disse: um cordeirinho. Um cordeirinho. Traga um cordeirinho. Confessa os teus pecados sobre a cabeça desse cordeiro. E esse paraíso será teu. Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vai reconquistar o paraíso para você. E Abel era feliz com essa ideia. E Caim? Os mesmos olhos, contemplando o Jardim do Éden com esperança, e o outro, Caim, olhando para o Jardim do Éden com o quê? Com raiva, com mágoa. Esse Deus não presta. Por que esse Deus expulsou meus pais de lá? Ele tinha vingança no coração. Os dois adorando junto ao portão do Jardim do Éden. Escolhas, irmãos. Quem é o culpado? Alguém pode estar pensando: o pastor vai dizer que o culpado é o diabo. Não é o diabo, irmãos. Se eu peco, o culpado é o diabo? Alguém por acaso é forçado a pecar? Será que um juiz numa corte que está julgando um assassino vai aceitar essa desculpa de uma pessoa? Escuta, quem matou aquele homem lá foi o diabo. Não, mas a arma estava na sua mão, foi você que apertou o gatilho. Não, mas foi a obra do diabo. O que o juiz vai falar? Companheiro, você acha que eu vou acreditar nessa sua história? Você vai para a cadeia. Porque o diabo, irmãos, pode até colocar uma arma na tua mão, mas ele não pode puxar o gatilho. Nunca pôde e nunca vai poder puxar o gatilho. Porque tem limites. Deus não permite. Deus nunca vai permitir. Matar uma pessoa ou pecar, irmãos, é um ato voluntário da alma. Diante do pecado, ou você decide correr dele, como José fez, e a melhor opção é correr do pecado. Não é feio correr do pecado. Não é feio correr do pecado. Não é feio correr de uma mulher, irmãos. O que é feio é você se perder nos braços de uma mulher que não é tua esposa. Isso é feio. Isso é vergonhoso.
Mas correr do pecado não. José correu do pecado. Diante do pecado você pode correr para o pecado. E o que a maioria faz é correr para o pecado e abraçar o pecado. Por que um corre do pecado e outro corre para o pecado? Decisão, irmãos. Escolha. Deus deu liberdade de escolha para você, meu irmão. O mais precioso dom que Deus deu para o ser humano é a liberdade de escolha. Ninguém pode tirar, Satanás não pode tirar a liberdade de escolha que você tem. Diante do pecado, você pode dizer: eu tenho toda a razão para pecar. Eu posso ter todas as justificativas do mundo para cometer esse pecado. Porque a minha família está no Brasil, eu estou sozinho aqui na América, eu estou há um ano sozinho, sem mulher, sem filho, sem ninguém, estou sozinho, perdidão aqui. Então toda a justificativa do mundo para você cometer um pecado. Mas você diz o quê? Em nome de Jesus, não vou cometer. Tchau, estou fora. E sai, foge do pecado. É uma decisão. Pecar é um ato voluntário da alma. Fumar e beber é um ato voluntário da alma. Adulterar é um ato voluntário da alma. Mentir, roubar é um ato voluntário da alma. Não culpem o diabo, por favor. Porque tudo é o diabo, né? Ah, porque o diabo fez isso. Como o diabo fez isso, irmãos? Você não tem liberdade de escolha? Você não é racional? Ou você é um animal que é governado por instintos? Não, seres humanos são seres racionais que não podem ser governados por instintos. Instintos não santificados? Não, você tem uma razão e você decide fazer ou não fazer. E quando você decide fazer, você assume a responsabilidade, como Davi fez. Como é que Davi fez? Davi não chegou para Deus ou para o profeta Natã, dizendo: meu querido profeta, me desculpe, mas eu tenho que me explicar. Eu também não fui agarrando Batseba desse jeito, não foi assim. O problema foi o seguinte: o que é que ela estava fazendo lá? Tomando banho, não é? Aparecendo em público. E outra coisa, eu tenho culpa da mulher ser tão bonita como ela era? E eu convidei e ela veio? Queridos, Davi poderia, como rei, ele poderia dar muitas justificativas. Mas a grandiosidade de Davi, irmãos, foi quando o pecado foi mostrado para ele. Ele disse o quê? É aí que Davi se tornou grande, irmãos. Porque ele pecou muito, fez muita coisa errada, mas ele se tornou grande aos olhos de Deus. Quando? Quando, sendo rei, podendo mandar matar Natã, o profeta. O que ele disse? Eu pequei. Irmãos, quando alguém diz assim: eu pequei, pronto, está resolvido, irmãos. Porque a próxima frase que ele vai ouvir é aquela frase que Deus falou para quem? Para Davi. Quando Davi falou: eu pequei, ele não se explicou, irmãos. Eu pequei por causa disso. Não tem explicação para o pecado, irmãos. Pecado simplesmente é assim: eu pequei, Senhor. Confessa. E a próxima frase que você vai ouvir é: perdoado está o teu pecado. Irmãos, por que não ouvir da boca de Deus esta frase? Perdoado está o teu pecado. Basta eu falar: eu pequei, Senhor. Miseravelmente eu pequei. Eu traí a confiança do meu melhor servo, Urias. Roubei a mulher dele. Nada justificaria esse meu ato, Senhor. O Senhor me perdoe. Deus te cobre de misericórdia, Deus te cobre de perdão. Mas os que andam pelo caminho do Caim, irmãos, não reconhecem, ficam encontrando justificativas para os seus atos. E não lançam mão do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Queridos, de quem foi a culpa? De Saul. Saul começou a vida tão linda, irmãos. Quando você começa a ler a vida do rei Saul, o primeiro rei de Israel, é lindo, um homem humilde. Quando foi escolhido como rei,
Ele se escondeu de vergonha. Foram procurando, onde é que está o Saul? Onde é que está o Saul? Um homem grande daquele jeito, era difícil se esconder, não é? Ele era muito grandão. Acharam Saul escondido no meio do quê? Das malas, das bagagens. Puxaram aquele homem zarrão de lá. E ele veio grandão: você é o rei. Humilde: mas eu não sei nada. Não, Deus vai te ensinar. Começou bonita a vida dele, humilde, mas se tornou um demônio. Se deixou possuir pelo espírito maligno. E quando Saul se tornava possesso, ele queria matar Davi. Tentou matar até o filho dele, Jonatas. O próprio filho de Saul teve que fugir, porque senão a lança de Saul teria pregado Jonatas na parede. Como é que um ungido do Senhor se tornou um demônio, irmãos? E foi cair para o espiritismo, irmãos. A vida de Saul foi levada para o lado do espiritismo. E finalmente ele suicidou. Que triste fim do rei Saul. Escolhas erradas. Para Saul, se matasse Davi, seria a solução para os problemas do reino. Para ele dormir bem, para ele viver feliz, Davi tinha que morrer. Será? Será que Davi morrendo, o reino iria bem e ele teria paz? As pessoas se enganam, irmãos. Enquanto aquela pessoa estiver trabalhando no meu departamento, eu não tenho paz. Eu não sou feliz. Porque aquela pessoa é uma pedra no meu sapato. Lembra do Mardoqueu e do Amã? O que Amã dizia? Amã tinha tudo, irmãos, era rico, mas ele vivia triste. E perguntaram: por que você está tão triste? Por causa daquele Mardoqueu. Escuta, mas você tem tanta coisa linda nesse império persa, e você está pensando no Mardoqueu. Enquanto aquele Mardoqueu estiver vivo, para mim nada tem graça. Queridos, tem algum Mardoqueu na sua vida que está tirando a sua saúde, que está minando as suas energias? Você escolhe o caminho de Caim, ou você escolhe o caminho de Abel? Jonatas, o filho de Saul, ele tinha razão sim para ter raiva de Davi. Por que Jonatas tinha todas as razões do mundo para ter raiva de Davi, ter ódio de Davi, querer a morte de Davi? Porque Jonatas era o herdeiro direto de Saul. Mas não, irmãos. Quem era o melhor amigo de Jonatas? Davi. A Bíblia diz que Jonatas deu a capa dele para Davi. A Bíblia diz que Jonatas deu a arma dele para Davi. E Jonatas disse para Davi: você vai ser o primeiro no reino. Olha quem está falando, irmãos. O herdeiro direto do trono está dizendo para Davi: você vai ser o primeiro, eu sou o segundo. Queridos, Jonatas morreu leal ao pai, porque morreu no campo de batalha junto com o pai, só que não suicidou, né? Morreu como fiel servo de Deus. Mas ele morreu sendo fiel também a quem? A Davi. Ele nunca traiu Davi e não traiu o pai também. Escolhas, irmãos. Escolhas. Você é convidado por Deus para fazer escolhas. Escolha a vida. Por que escolherias a morte? É lógico que existe a morte, mas é lógico que existe a vida eterna. Lógico que vai existir um inferno, lógico. Um lago de fogo que arde, lógico que vai existir. Mas existe também a Nova Jerusalém, o céu. Por que escolher a morte em vez de escolher o céu? Escolhas diárias. E eu quero, queridos, terminar lendo para vocês. Vocês sabem que as tentações que Satanás prepara são tentações personalizadas. Não pense que as tentações que ele prepara para o pastor Samuel são iguais às que ele prepara para você, não. Tem nada a ver. As tentações são fabricadas de forma sob encomenda. E pode-se ler lá nas tentações na fábrica de Satanás, está lá escrito Júnior. Essa só vale para o Júnior. Não vai servir para ninguém mais. Outra está escrito lá, não é? Manuel. Essa é a tentação.
Olha, 5 anos, Satanás, há 5 anos ele está trabalhando para fabricar essa tentação para o Manuel. E agora ele vai jogar para o Manuel essa tentação. Não foi assim, do dia para a noite, Satanás olha para você e joga uma tentação. Não, irmãos. Ele fabrica em cima da análise que ele fez do seu caráter, dos seus gostos. Agora, você é obrigado a aceitar aquela tentação? Não. Você diz como Jesus: a minha vontade, ou seja, a minha comida, é fazer a vontade daquele que me enviou, do meu Pai. Eu vivo nesta terra para fazer a vontade do meu Pai, e ninguém vai me tirar deste caminho de fazer a vontade do meu Pai. Sim, queridos, o paraíso espera por você. Eu quero terminar lendo para vocês o que está em Efésios capítulo 4, versos 27 a 32. Efésios capítulo 4 e os versos 27 a 32. E com isso eu quero terminar. Efésios capítulo 4, verso 27 a 32. Não deis lugar ao diabo. Ele existe. Ele existe sim. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, pare de furtar. O que mais? Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha de repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Má, torpe, palavra ruim, mas só que for boa para promover edificação e para que dê graça aos que ouvem essa palavra. Não entristeçam o Espírito Santo, diz aqui, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Toda a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia e toda a malícia seja tirado do meio de vocês. Estão vendo aí? Olha o conselho de Deus para mim e para você. Antes sejam uns para com os outros como? Benignos. Sejam benignos. Sejam bondosos uns com os outros. E o que mais? Misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Jesus Cristo voltará e Ele nos levará para o céu, porque nós escolhemos ir para o céu, porque nós escolhemos lançar nossa sorte ao lado de Jesus. A minha sorte está lançada ao lado de Jesus, e nada vai me tirar. Eu decido amar a Jesus, eu decido amar o meu próximo, eu decido ser honesto, eu decido não pecar. Pecado é um ato voluntário da alma. Obediência a Deus também é um ato voluntário da alma, obedecer os mandamentos de Deus. Que a graça de Jesus enche o seu coração, meu irmão. Que você saia daqui cheio de ânimo, de alegria, porque Deus colocou a vida na sua mão, para que viva você e a sua família. Amém? Amém. Deus seja louvado.